dimensão hoje na liturgia de resgate, de luta, de missão, de testemunho, que nos vai ser apresentada nas leituras e também para o nosso crescimento, para a nossa vivência cristã, como homens e mulheres que se colocam no caminho do Senhor para alcançar o reino de Deus. Observamos na leitura do Evangelho a igreja que tinha no seu coração, na presença dos apóstolos, na vivência dos apóstolos, daqueles que caminharam com Jesus por 3 anos, havia ali uma dúvida, havia uma incerteza. Jesus aparecia, Jesus se colocava junto deles, mas depois desaparecia. E eles ficavam meio que perdidos em vista de tanto tempo, 3 anos da experiência com Cristo, e agora caminhando sós. Tinham que caminhar sós, com a presença do Espírito Santo, com a presença daquela lembrança em seu coração. E Jesus, ressuscitado, evidentemente que tinha esse resgate preparado em vista da missão que o Pai lhe dera, completar a missão. E ela se sucedeu, a igreja caminhou com luta, com perseverança, com perseguição. E se não fosse assim, nós hoje não estaríamos aqui. Houve um segmento, houve uma luta, uma demonstração de amor verdadeiro colocado no coração daqueles homens humildes, rudes, simples pescadores, mas o Senhor os trouxe para que dali, daquele pequeno núcleo, surgisse a sua igreja, a igreja que tem como fundamento a pedra angular, que é o próprio Jesus, e tem como primeiro chefe Pedro, que hoje nós vamos verificar o seu resgate, a sua redenção, a sua volta à graça. Vocês lembram, nós vivemos isso no relato da paixão, da negação de Pedro. 3 vezes Pedro nega Jesus. Não, eu não sou dos discípulos dele, eu não estava com ele. 3 vezes. Mas no coração de Jesus havia aquele amor profundo por Pedro, por todos os apóstolos e por nós também. E há esse desejo do Salvador, do ressuscitado, de resgatar aqueles primeiros e a todos nós. Por isso estamos aqui. Observamos então no início do Evangelho a igreja nesse segmento de dificuldade de prosseguir na missão, e eles pensam em retornar ao tempo do início, antes do chamado de Jesus. Estas palavras que o Evangelho nos coloca aqui, em que Pedro diz: vou pescar, eu vou pescar. 3 palavras que trazem um sentido profundo de desânimo. Voltar ao início, voltar ao tempo inicial de desânimo, de cansaço. E partem para o mar com a barca. E dentro da barca vamos todos nós, a igreja na barca. Os apóstolos que estavam com ele dizem também: e nós também vamos. E foram. E perto, 100 metros da distância que eles estavam, mas não conseguiam pescar nada. Lançaram a rede do lado esquerdo, e a noite toda se passou e não conseguiam trazer nada para dentro do barco. Ao amanhecer, alguém passa longe, não tão longe, na beira da praia, e de lá diz para os apóstolos, e diz para Pedro também: tens alguma coisa para comer? Não, nós não temos, não conseguimos pescar nada. E aí esta pessoa diz para eles: lancem a rede do lado esquerdo. E a rede é lançada, e eles não conseguiam mais trazer a rede para dentro do barco.
porque estavam com tantos peixes que o peso não os permitia fazer o resgate dos peixes para dentro do barco. E João, o discípulo amado, observa e vê e identifica Jesus e diz para os outros: é o Senhor. Hoje de manhã eu falava e dizia desta aparência de Jesus que aparece para nós, se mostra para nós, se dedica para nós. É o Senhor. Na Eucaristia, quando expomos o Jesus sacramentado, e eu falava de nós entrarmos ali na porta principal da nossa igreja, e Jesus exposto, essa deveria ser a nossa exclamação: é o Senhor que está aqui. Jesus vivo, Jesus ressuscitado, e nos colocarmos em adoração, nos prostrarmos diante dele, colocando a nossa vida aos seus pés. O Senhor pede de nós essa resposta de fé e de obediência, como os apóstolos fizeram. Ainda não haviam identificado que era Jesus, mas cumpriram o que aquele homem mandara fazer. Coloquem a rede do lado esquerdo. E aí eles vêm, e há do desânimo, da prostração, não é? A euforia, a alegria. Pedro estava nu, se veste e se lança ao mar, nadando, e vai ao encontro do Senhor. E o barco retorna, não é? À areia, para que haja mais uma vez essa presença de Jesus ressuscitado junto com os apóstolos. Terceira vez que Jesus ressuscitado aparece para os apóstolos. E aí há um diálogo, há uma conversa, e Jesus pede que eles vão buscar peixes daqueles que pescaram na barca. E Pedro vai, e se era uma rede com tantos peixes, e Pedro traz sozinho, é porque a força da igreja havia se renovado na presença do seu Salvador, Jesus ressuscitado. Ali estava não só Pedro, nem só os apóstolos, estávamos todos nós trazendo aquela rede para junto do Senhor. E aí eles fazem a refeição, Jesus celebra com eles a Eucaristia, ao partir do pão, a divisão dos peixes, e esse diálogo bonito que se estabelece entre Jesus e Pedro, onde ele pergunta a Pedro por 3 vezes, não é? Pedro, filho de João, tu me amas? E ele responde: tu sabes que eu te amo. E ele manda: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E nas 2 vezes seguintes, Jesus pergunta e Pedro responde. Na segunda vez: tu sabes que eu te amo. E na terceira vez: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes do nosso coração, do meu coração, tu sabes que eu te amo. E aí acontece o resgate daquele que negou 3 vezes, para mostrar para nós que as nossas negações, as nossas dificuldades em aceitar Jesus, em colocar em primeiro lugar nas nossas vidas, isso tudo tem conserto no Senhor Jesus. Ele estende sobre nós o manto da misericórdia e quer que a gente fique perto dele, quer que do estado em que nós estivermos, da maneira que nós estivermos, da maneira que entramos hoje nos umbrais da nossa igreja, ele não se importa, ele quer a sinceridade do nosso coração, aquilo que o nosso padre falava, a questão de não proclamar somente da boca para fora: eu amo, eu te amo, Senhor Jesus. Não, proclamar e fazer com que a ação aconteça que diga desta fé proclamada. Então transformar em testemunho esse amor que tem que ser meu e de todos, e renda em prol daqueles que estão perdidos e que precisam do nosso testemunho verdadeiro, para que também eles se voltem para o Senhor ressuscitado.
E essa igreja que a gente vê no início do Evangelho desanimada, cansada, perdida, numa situação de um barco à deriva, agora é resgatada em Pedro e nos apóstolos, e permanece viva, e prossegue no seu caminhar e chega até hoje, nos dias de nós, onde nós nos reunimos para, nesse santuário, celebrarmos o terceiro domingo da Páscoa. É a liturgia da ressurreição, a liturgia da alegria, a liturgia do resgate, que nos anima a prosseguir, a amanhã irmos trabalhar, a fazer as nossas tarefas com disposição de verdadeiramente dar o nosso testemunho de Jesus ressuscitado em nossas vidas. Viver a glória, a alegria deste que o livro do Apocalipse hoje fala, que foi entronizado no trono. O livro do Apocalipse é o livro da revelação do Senhor ressuscitado. Tudo se coloca para nós, não é um livro que a gente tenha que ter medo de ler, não, é o livro da esperança, que mostra Jesus na sua glória, o Cordeiro imolado. E o que diz a leitura? Toda honra, toda glória, tudo debaixo da terra e no mar, e tudo que existe, seja em prol da glória do Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória, o poder para sempre. E aqueles que ali estavam, nessa visão de êxtase de João, proclamam com o coração ardendo: amém, amém, amém. E essa é a verdade que tem que estar em nosso coração. Sim, Senhor Jesus, aceitamos a Tua presença no meio de nós, ressuscitado, glorificado, agora para que os nossos irmãos, em vista do nosso testemunho, possam também conhecê-lo ressuscitado, glorioso, e sem esquecermos de tudo que Ele fez por nós e da sua imolação da cruz que nos resgatou. Alguns esquecem de Jesus crucificado, só se ligam no Jesus glorioso. Não, a nossa igreja tem esse sentido de dar imenso valor ao sacrifício de Jesus na cruz. E a igreja sai em campo, os Atos dos Apóstolos vão dizer para nós hoje, com coragem, com determinação. Não há mais o medo, há sim a disposição de se colocar a serviço. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes judaicos, os doutores da lei, está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, vão e questionam os apóstolos que agora estão pregando, estão fazendo os milagres em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vocês inundaram Jerusalém dessa doutrina. Quem dera que a gente pudesse inundar Magalhães de Basto, Malé, Realengo, da doutrina do Senhor, da doutrina de Cristo ressuscitado. E alguém venha reclamar conosco, e alguém venha brigar conosco. Vocês inundaram esse lugar dessa doutrina de Jesus ressuscitado. Hoje o testemunho que os meninos e meninas do Crisma saíram em campo, a porta fora da igreja, para irem ao resgate, valeu muito, foi inusitado para mim. Que tenham coragem, que façam desse amor que recebem de Jesus prática de vida, para que possam outros virem viver essa graça que vamos celebrar aqui no altar do Senhor, de Jesus que vai se dar para nós, de Jesus que ressuscitou, de Jesus que nos une todos na mesma casa, na mesma família, com tanto amor. E aí Pedro aqui vai responder junto com os apóstolos: é preciso fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, e não a dos homens. Pregar o Evangelho, obediência, força, determinação. Eles obedeceram a Jesus, e no Evangelho também, quando lançam a rede do outro lado, seguindo a determinação de Jesus, eles obedecem. Então, é condição sine qua non
nossa como cristãos católicos, a obediência, estarmos em sintonia com o nosso pastor, com aquele que está colocado à nossa frente para nos indicar o caminho. Obediência, obedecer o Senhor, para que sobre nós venha o Espírito Santo, esse Espírito Santo que testemunha a glória, a graça de Jesus e nos conduz na sua inspiração, os nossos atos para proclamar de peito aberto: Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. A nossa disposição é essa: confiar, colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, e com certeza muitos serão resgatados e nós seremos felizes, porque vamos ter parâmetro, vamos ter razão de viver. Quem não conhece Jesus ressuscitado, quem não vive com esse que é caminho, verdade e vida, não tem destino, vive perambulando pelo mundo, sem a certeza da graça do Cristo ressuscitado que está preparada para nós. Digamos todos juntos: sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Nós confiamos. Nós acreditamos. No teu amor. Na tua graça. Nos colocamos ao teu dispor para seguir na fé e proclamarmos: Jesus ressuscitou verdadeiramente e nos resgatou. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.